Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, professor Lúcio. Vamos começar a estudar classificação das funções, que vai servir de base para a gente poder falar de função inversa, né? De inversão de funções. Então, o primeiro tipo de função que nós temos aqui, ó, é a função sobrejetora, função sobrejetiva. Tá? Aqui a gente já vai ter um pouco mais teoria nos assuntos da matemática, né? Então, olha só, qual a ideia da função sobrejetora? Então, imagine que nós tenhamos uma função, a função f de domínio no conjunto A e contradomínio no conjunto B. Então, a função f de A em B tá o quê? Está definida, ela tem uma lei de formação. A lei de formação dela é um y, a imagem é uma função de x. Então aqui nós temos uma lei de formação qualquer, tá? 2x mais 1, x mais 7, x ao quadrado mais 8, qualquer lei de formação, qualquer formulazinha, sentença matemática que escreva o y em função de x. Então uma função f de A em B, tal que y igual a f de x. Então essa função, ela é sobrejetora ela é sobrejetora C e aqui que vem a partezinha complicada, ó. Então ela é sobrejetora C e somente C. O conjunto imagem da função, ó, então, o conjunto imagem da função for rigorosamente igual ao contradomínio. Tudo bem? Então, aqui, ó, contradomínio da função, tá aqui, ó, esse conjunto, ó, tá vendo? Esse aqui é o B, o contradomínio, tá? E aqui aqui o contradomínio, tem que ser rigorosamente igual ao conjunto imagem. Então, o que é isso? Lembrando o que é imagem e o que é contradomínio. Quando nós definimos a função, então nós temos aqui, né? Domínio da função. E aqui nós temos o contradomínio da função. Então, ó. Aqui está o domínio A. Tá vendo? Esse conjunto. E aqui está o contradomínio. Contido no contradomínio, ó, vai estar o conjunto imagem, aqui dentro, tá? Então nós temos aqui, vamos pegar aqui alguns elementos no domínio. Então aqui, tudo bem? E daí aqui nós temos o contradomínio. Vou colocar aqui, ó, mais... Então, vamos dar nome aos bois aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4. Daí aqui, ó. 5, 8. Tudo bem? Então, quem que é o contradomínio da função? O contradomínio é o conjunto B. E o conjunto B é formado pelos elementos 5, 6... 7, 8. Tudo bem? Aqui está o contradomínio da função, 5, 6, 7, 8. Agora, quem que vai ser o conjunto imagem? Vamos definir uma imagenzinha aqui, ó. Então vamos aplicar a função f, ó. A imagem do 0 é 5, a imagem do 1 é 6, a imagem do 2 também é 6, a imagem do 3 é 4 e a imagem do 4 é 8. Tudo bem? Então, olha só. O conjunto imagem dessa função são os elementos que recebem setinha. Daí o que você percebe? Que nessa função, todos os elementos que estão no domínio estão recebendo setinha. Então, nós podemos dizer com certeza que o conjunto imagem dessa função, o conjunto imagem da função é formada pelos elementos 5, 6, 7,
e 8. E o que você percebe? Ó? Na hora que você compara o contradomínio com o conjunto imagem, você percebe que os dois conjuntos são rigorosamente o quê? Iguais. Então o que nós podemos dizer? Que o conjunto imagem ele está todo sobre o contradomínio. O conjunto imagem está todinho sobre o contradomínio. Então os dois conjuntos são iguais. Se os dois conjuntos são iguais, nós temos aqui caracterizado bonitinho uma função que é sobrejetora. Uma função sobrejetiva. Tudo bem? Tranquilo? Joia? Então, ó, agora nós temos a seguinte situação. Tá, professor, mas é só analisar isso aqui? Ah, então não pode sobrar ninguém aqui. Tente não lembrar dessas coisas dessa maneira. Ah, não pode sobrar ninguém aqui que não tenha recebendo setinha, porque ó, o que nós temos que lembrar é justamente dessa definição aqui. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um conceito gráfico para você ver que isso aqui pode complicar, como a gente tem que ter isso aqui na cabeça, tá? E dos conceitos que a gente vai ver, esse é o mais simples. Então o que nós temos? Uma função sobrejetora, conjunto imagem igual ao contradomínio. Então você tem que saber restringir, você tem que saber definir muito bem quem vai ser o conjunto imagem. E no caso aqui o conjunto imagem, você vai ver que vai ser importante para a gente definir isso graficamente. Então vamos fazer um exemplo aqui que eu vou construir o gráfico com você. Então, olha só. Vamos pegar aqui uma função, ó. Uma função f, domínio da função f, o conjunto dos números reais. Tudo bem? Contradomínio da função f, o conjunto dos números reais. Então, uma função definida de R em R. Tal que, qual que vai ser a lei de formação? Tal que a função y, ou, né, a lei de formação da função, ó, meuzinho na chupeta para nós aqui, ó, x ao quadrado. Tudo bem? Uma função de domínio real contra domínio real, definida por x ao quadrado. Então o que você sabe? Aquilo ali é uma função quadrática, uma função de segundo grau. Toda função de segundo grau, lembra? O gráfico nos dá uma parábola, né? Uma parábola. Daí a gente tem que analisar o coeficiente do termo de maior grau, que é 1 aqui, ó, positivo, uma parábola com concavidade voltada para cima. Então o que eu gostaria que você analisasse, ó? Na hora que nós formos construir o gráfico dessa função, então, ó, se a gente for fazer uma tabelinha aqui, ó. Opa! Essa tabelinha aqui vai te ajudar, né? Ela não é necessária você fazer toda vez que você vai construir o gráfico da função, né? Mas nesse caso aqui, ó, eu vou fazer a tabelinha porque você vai te ajudar a visualizar um negócio na imagem. Então, ó, vou pegar lá, ó, x igual a menos 2, x igual a menos 1, 0, 1 e 2. Então vamos calcular, para x igual a menos 2, vou lá na lei de formação e substituo, ó, menos 2 ao quadrado, 4. Para x igual a menos 1, menos 1 ao quadrado, 1. Para x igual a 0, 0 ao quadrado, 0. Para x igual a 1, 1 ao quadrado. Para x igual a 2, 2 ao quadrado. Tudo bem? Daí, o que nós temos? Nós temos que aquela função quadrática, aqui, o gráfico dela, ó, é uma parábola, e se a gente fizer o esbocinho, para x igual a 0, y é 0. Para x igual a 1, o y também vai ser 1. Para x igual a menos 1,
o y também vai ser menos 1. Então, nós temos, ó, 1. Tá aqui, ó, esses pontos. Tudo bem? Para x igual a 2, y vai ser 4. Para x igual a menos 2, y vai ser menos 4. Então, aqui, ó, tá ruim, mas tá bom. O gráfico da função. Agora, moçada, o que vocês têm que definir bonitinho na função? O que vocês têm que definir bonitinho, tranquilo, ó. Quando você faz quando você te dá a função, ó, tá vendo que aqui nós temos o domínio da função. Aqui nós temos o contradomínio. O que isso aqui representa? Representa que essa função, ela está valendo para todos os reais. Então, ela vale para todo o eixo x, tá vendo? Ó? Ou seja, os pontos do gráfico vão ter as abscissas percorrendo todo esse eixo horizontal. Então, qualquer ponto do gráfico vai ter uma abscissa, vai ter um valor de x no eixo horizontal, que vai ser um valor real. Porém, a imagem, o que acontece? Qual é a menor imagem que nós encontramos para essa função? Concorda comigo que a menor imagem aqui é o zero? E vai acontecer justamente quando o x for zero, ó. Essa é a menor imagem da função. E qual que é a maior imagem da função? A função, ela vai aumentando, ó, e as imagens, ó, estão totalmente para cima do eixo x, ó. Então, a imagem está totalmente acima do eixo. Então, o que nós temos? Nós temos que para essa função, a imagem, deixa eu mudar de cor ali, está muito claro esse verde, ó, a imagem dessa função, ela vai ser qualquer número real. Ela vai ser qualquer número real, mas um número real que está acima do eixo x, a partir do zero. Então, ela vai ser um número real não negativo. Você consegue visualizar, ó, que não importa qual seja o valor de x que eu pegue e eleve ele ao quadrado, se esse x for um número real, o resultado sempre vai ser um número o quê? Positivo. No mínimo, o resultado é zero quando o x for zero. Então, a gente diz que a imagem dessa função, ela está totalmente para cima do eixo x, ó, a partir do zero. Então, a imagem do x é qualquer número real não negativo. Tá, professor? E daí? Olha só, aqui eu tenho a imagem. Quem que é o contradomínio? O contradomínio está aqui, ó. O contradomínio é qual conjunto? O contradomínio é o conjunto dos reais. O contradomínio vale para todo o eixo y. Então, se você comparar o contradomínio e se você comparar a imagem da função, ó, perceba que eles não são conjuntos iguais. Se eles não são conjuntos iguais, se a imagem e o contradomínio não são iguais, a função não é sobrejetora. Tudo bem? E perceba que o seguinte, ó, ela não é sobrejetora pelo sinalzinho de mais, ó. Aqui tem um sinal de mais, aqui não tem. Então, se eu quiser tornar essa função sobrejetora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer, ó, o contradomínio que é reais, ó. Eu vou falar que a partir de agora ele é reais não negativos, ó. Eu igualei os dois conjuntos, tá vendo? O conjunto contradomínio e o conjunto imagem agora são dois conjuntos iguais. Então, a imagem ela vai estar todinha sobre o contradomínio. E quando a imagem está completamente sobre o contradomínio, nós dizemos que a função ela é sobrejetora. Então, perceba, ó, que é bem sutil isso aqui, né? Por isso que eu tenho que lembrar bem da definição. Quero saber o que é uma função sobrejetora. Conjunto imagem igual ao contradomínio. E graficamente, vocês estudaram função afim, que o gráfico é uma reta, e função quadrática, que o gráfico é uma parábola. Então, envolveu esses dois conceitos de função afim e função quadrática, você tem que saber, você tem que conseguir chegar num esboço gráfico. E o esboço gráfico, ó, é vital para você obter a imagem da função, para daí você poder comparar com um contradomínio para poder garantir se a função é sobrejetora ou não. Então, esse é o nosso primeiro tópico que a gente viu, né, para poder falar de função inversa, quando que uma função ela é sobrejetiva. Beleza, moçada? Tranquilo? Então, aguardo vocês na próxima aula para continuar a classificação de funções e daí falar de função inversa. Tudo bem? Até mais!